sobre gases de efeito estufa no contexto da gestão de resíduos sólidos. No contexto de resíduos sólidos, a geração de biogás, por exemplo, a partir da degradação em ambiente que é predominantemente anaeróbio dentro de um aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, ou ainda quando se consegue fazer a separação pela coleta seletiva e conseguimos separar a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos e levamos essa fração para a digestão anaeróbia, né? Esse biogás, ele pode ser aproveitado energeticamente, né? E aí ele acaba fazendo o quê? Ele acaba diminuindo a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, que seria simplesmente só pela queima do biogás drenado de um aterro sanitário. E se aproveitado energeticamente, ainda há aquela porção de gás natural ou de uma forma de energia que a gente não usou para fazer ou energia elétrica ou aproveitar o próprio gás para aquecimento, né? Então, essa recuperação de energia, ela pode ser prevista por meio de alguns modelos que estimam a geração de metano, né? Então, em que vocês possuem aulas, né, no canal e no livro, de como usar esses modelos, por exemplo, o Landgen, né, e a partir de dados sobre o aterro sanitário em estudo. Então, você tendo a precipitação, a massa de resíduos sólidos que é aceita no local, as características da localidade, assim como as características dos resíduos sólidos, eles vão influenciar naquele valor de L0, que quem já assistiu a aula de como usar o Landgen sabe que é um dos parâmetros de entrada. O L0 é o chamado potencial de geração de metano, né? E o K, taxa de geração de metano, que também é utilizado no modelo Landgen, os modelos de primeira ordem, né? Entre outros. Quando a gente recicla os resíduos sólidos, há uma economia de matéria-prima, né? Então, por exemplo, se você recicla uma latinha de alumínio, você não vai ser necessário mais que haver a extração da bauxita para fazer uma outra latinha nova, quando você recicla uma, né? Então, para a redução da bauxita metal primário, eu tenho economia da matéria-prima e economia de energia, né? Então, esse novo ciclo da reciclagem vai dar um novo balanço energético envolvido no processo, que vai depender de uma série de parâmetros também. Esse balanço energético deve ser de maneira que a reciclagem do resíduo sólido permita uma economia também de energia. Exemplo do que a gente deu aí da latinha de alumínio, né? Levando-se em consideração um comparativo de todas as etapas do processo, né? Como, por exemplo, o transporte para o aterro sanitário, a distância de transporte, né? A gente tem a energia envolvida no transporte, a emissão de gases de efeito estufa, dependendo, né, do combustível usado prioritariamente para esse transporte. O transporte para o local da reciclagem, qual é o insumo energético para a operação do aterro sanitário, qual é o insumo energético para o processo de reciclagem e uma série de outros fatores. Devemos falar também que no Brasil há uma política nacional sobre mudança do clima, que foi instituída pela Lei Federal Brasileira número 12.187 em 2009. E no seu artigo 12, o 12º, o Brasil se comprometeu em nível nacional e voluntário, objetivando alcançar os objetivos da Política Nacional da Mudança do Clima, ações de mitigação das emissões dos gases de efeito estufa.
com vistas em reduzir entre 36 inteiros e 0,1% e 38 inteiros e 0,9% das suas emissões projetadas até 2020. Então, vamos falar de dois modelos muito interessantes que possuem até exemplos no livro Tratado sobre Resíduos Sólidos. Vamos falar primeiro sobre o modelo de redução de resíduos, Waste Reduction Model, WARM em inglês. Ele é criado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América para estimar a redução dos gases de efeito estufa a partir de várias práticas de gestão de diferentes resíduos sólidos. Então, ele fala em papel, mistura de papel, plástico, mistura de plásticos, mistura de resíduos sólidos urbanos, orgânicos, mistura de orgânicos. Ele tem uma série de classes, para esses diferentes resíduos sólidos, visando estimar as emissões de gases de efeito estufa para uma linha de base. Então, que é o que? A gestão que é feita como linha de base. Por exemplo, para o ano de 2020, a gestão de resíduos sólidos para 2020. E para práticas alternativas de gestão de resíduos sólidos para aquele mesmo ano. E isso vai incluir o quê? Cenários de redução na fonte, reciclagem, combustão, compostagem e destinação desses resíduos sólidos a aterros sanitários, sendo que a versão mais recente do ARM fala sobre a digestão anaeróbia. O modelo calcula as emissões de gás de efeito estufa em toneladas métricas de carbono equivalente e toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, para uma vasta gama de tipos de materiais habitualmente encontrados em resíduos sólidos urbanos. O modelo ARM, modelo de redução de resíduos, ele aplica fatores específicos de emissão desses diferentes materiais para cada prática de gestão, para finalmente calcular as emissões de gás de efeito estufa e o uso de energia em milhões de BTU em cada cenário, que é British Thermal Unit. De um modo geral, as emissões líquidas de gás de efeito estufa são calculadas no ARM conforme essa equação 1, aqui apresentada também. Emissões líquidas de gás de efeito estufa é igual à geração bruta de emissões de gás de efeito estufa, menos um somatório entre o aumento nos estoques de carbono, mais emissões úteis evitadas de gás de efeito estufa. Então, podemos ver aqui, as fontes de emissão e sumidouros de gás de efeito estufa que vão estar associadas ao ciclo de vida de materiais no contexto da gestão de resíduos sólidos, da APA. Então, por exemplo, a entrada de materiais virgens, materiais extraídos, árvores, óleo, minério, etc. Aqui passa-se para o estágio de ciclo de vida, desses materiais. Por exemplo, aquisição dos materiais em estado natural. Vamos falar a terceira coluna aqui sobre emissões de gás de efeito estufa. Vai ter emissões relativas tanto à parte de energia quanto à parte de não energética, de CO2. E o balanço vai ser o quê? Com o sequestro de carbono reduzido em florestas. Na quarta coluna, deslocamento de fontes e sumidouros, para essa primeira linha não há uma indicação. Bom, então vamos falar agora sobre a energia. Falamos sobre os materiais, o estágio de vida em que vamos falar da energia. Na fabricação há emissões relativas de CO2, tanto a energia quanto a não energia. Nós temos também no estágio de ciclo de vida da energia o uso, ele pode ter energia da fabricação até o consumidor e do consumidor
para a logística reversa. Logística reversa tentando levar para a reciclagem. Então, se tem a reciclagem, há um uso de combustível fóssil que foi evitado. Por quê? Porque não teve a extração do material virgem. E um aumento do sequestro de carbono em florestas, né? E na reciclagem ele é levado de volta para o ciclo produtivo que gera emissões relativas à energia e não energia, né? Bom, falando no estágio de ciclo de vida, do gerenciamento de resíduos sólidos, né? Entrando também com a questão da energia, né? Podemos mandar para a compostagem, para a combustão e para o aterro sanitário, dependendo do tipo de material e dependendo da prática de gestão de resíduos sólidos. Na compostagem, nós vamos ter o quê? As emissões relativas à energia, CO2. E como é desenvolvido o adubo, a formação do adubo, a geração do adubo, há um armazenamento de carbono no solo, porque o adubo, né, ele tem a aplicação no solo para o condicionamento do solo. Se a prática é de combustão, né, eu tenho emissões de N2O e emissões de CO2, né? Se é combustão, é com vistas ao quê? À geração de energia, né? Então, eu vou ter um uso de combustível fóssil evitado, né? E se é aterro sanitário, eu vou ter o quê? O armazenamento de carbono em longo prazo no aterro sanitário, porque é uma forma de tratamento e disposição final. Mas também eu tenho emissões não controladas de CH4 e também vou ter CH4 queimado e energia recuperada. O que significa essas emissões não controladas de CH4? Significa que a gente faz o dreno do biogás no aterro, mas nem tudo a gente consegue recuperar, né? Há uma emissão fugitiva de biogás, no qual o CH4 está contido, né? Que o biogás é uma mistura de gases e o CH4 está lá no meio, né? Aquele que é recuperado pode ser queimado, né? E pode ter também a energia recuperada, né? E aí vai levar o quê? Ao uso de combustível fóssil evitado, né? Quando há essa recuperação de energia. O ARM, modelo de redução de resíduos, esses valores de impactos energéticos para a opção de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, comparados com a opção de disposição final em aterro sanitário, ele é tabelado, é dado em milhão de BTU, que é British Thermal Unit, para cada tonelada de cada tipo de resíduo. E também o que é tabelado? As emissões líquidas de gás de efeito estufa em aterros sanitários, né? Toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, né, por tonelada curta. Então, esses valores tabelados estão no capítulo 11, né, do livro Tratado sobre Resíduos Sólidos. A equação 2 é usada no ARM para estimar a quantidade de emissões evitadas de geração de energia elétrica por toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente e de metano que é queimado, né? Então, qual é essa variável aqui? Conteúdo de energia do metano, né, por toneladas métricas de dióxido de carbono para o metano que é queimado. Assumido pelo ARM como 1012 BTU por pé cúbico de metano, né? E convertido em BTU por tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente e metano. E assumido como 20 gramas por pé cúbico de metano em condições normais de temperatura e pressão, CNTP. E um potencial de aquecimento global de metano de 21 vezes em relação ao dióxido de carbono, né? Então, essa é a primeira variável, né? HLFGTE é essa variável do denominador, né? É a taxa calorífica de biogás de aterro sanitário para conversão de energia, assumido como sendo 11.700 BTUs para cada quilowatt-hora gerado. Quem é o A?
O A é o fator de capacidade líquido de geração de eletricidade, assumido como 85%. E rede é a intensidade das emissões não baseadas e equivalentes a CO2 de gás de efeito estufa da eletricidade produzida na rede elétrica regional ou nacional. E aí são assumidos valores, como é o ARM, para a região e a média dos Estados Unidos, de acordo com dados da APA. E R é a taxa de emissão de gás de efeito estufa evitado da geração de eletricidade por toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente de metano queimado relacionado ao biogás de aterro com recuperação de energia. Bom, então, vamos falar agora, visto a prática de gerenciamento de resíduos sólidos, vamos falar de outro modelo bastante usado e livre também, da APA, que é o Landfill Gas Emissions Model, né? Que é o modelo de emissões de gás de aterro, né? Então, também da APA. É usado para estimar as taxas de emissão de gás total do aterro, do metano, do dióxido de carbono e dos compostos orgânicos não metano, NMOC, e também poluentes atmosféricos individuais. O modelo contém dois conjuntos de parâmetro padrão, quais sejam padrão Clean Air Act e os padrões de inventários de aterros sanitários de resíduos sólidos, que vem também da APA. O Landgen usa a equação 3, é uma equação de primeira ordem para estimar a taxa de emissões pela decomposição anual em relação ao período de tempo especificado pelo usuário do programa. Os parâmetros, conforme nós falamos no início da aula, são o K. O K é a taxa de geração de metano dada em ano a menos 1. E L0. L0 é a capacidade potencial de geração de metano, né? Metros cúbicos por megagrama, né? Utilizados por esta equação de decomposição, né? E os demais parâmetros estão abaixo definidos. Então, a geração anual de metano para o ano do cálculo, metro cúbico por ano, vai ser somatório de I igual a 1 até N, sendo que I é o incremento de tempo de um ano. Do somatório de J01 até 1, sendo que J é o incremento de tempo em 0,1 ano. De K, que é a taxa de geração de metano, ano a menos 1, já vimos, vezes L0, que é a capacidade potencial de geração de metano, nós já vimos também, vezes a massa total de resíduos aceita no enésimo ano, dividido por 10. Isso daqui a gente calcula, né, a partir da projeção de população, vezes a geração per capita de resíduos, né, e aí a gente passa em tonelada por ano esses valores, né, vezes o número de Neper elevado a menos K, que é a taxa de geração de metano, ano a menos 1, vezes T, que é a idade da Jésima seção da massa resíduo MI, que é aceita no enésimo ano. É dado em anos em número decimal, por exemplo, 3,2 anos. No modelo Landgen, nós temos que entrar com K e o L0, o ano inicial do aterro e o ano de fechamento do aterro. Ele dá a opção, se você quer, que ele calcule o ano de fechamento de aterro de acordo com a capacidade do aterro, mas isso não é obrigatório. E também entramos com os valores aceitos naquele aterro sanitário anualmente, de acordo com aquela população. A taxa de geração de metano determina, para a massa de RSU, ela diz que quanto maior o valor de K, mais rapidamente aumenta e decai o valor da taxa de geração de metano ao longo do ano. Ele é função essencialmente de 4 fatores, né? Quais sejam o teor de umidade na massa de resíduos, a disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos que decompõem os resíduos de gerarem o metano e dióxido de carbono, o pH da massa de resíduos e a temperatura. Né? Então, tudo isso afeta a digestão no ambiente predominantemente anaeróbio, né?
Valores de K, tem valores que são disponibilizados, né, no próprio software LandGen, tanto para K quanto para L0, e no livro Tratado sobre Resíduos Sólidos apresentam-se esses valores, além de alguns valores obtidos em estudos científicos. Aqui sai um gráfico, né, que nós fizemos em Excel, né, para o gás total de aterro, para o metano, para o dióxido de carbono e para o NMOC, né? Aqui, o que a gente vê? Aqui é o último ano, esse pico da curva é o último ano de deposição de resíduos no aterro, né? Ele alcança esse pico. Então, o modelo LandGen, ele vai gerar um gráfico dessa maneira, né? Das emissões em função do tempo, né? As emissões em toneladas de cada variável aqui, né? Então, por meio do software LandGen, por exemplo, esse daí foi para o município de Itajubá. Aí, pegando uma equação modificada de CETESB, a gente pode calcular a potência de uma central, né, que, por exemplo, seja de geração de energia elétrica usando o biogás de aterro sanitário. Tendo a vazão de metano, que é uma das saídas do LandGen, vazão de metano anual, a gente pode pegar esse valor de vazão de metano a cada ano e aplicar na equação para a obtenção da potência, né? E vai multiplicar essa vazão de metano para a obtenção da potência disponível a cada ano, a gente vai multiplicar a vazão do metano disponível a cada ano pela eficiência da turbina motor, né? E aí a gente tem valores tabelados, inclusive no capítulo 9 do livro Tratado sobre Resíduos Sólidos, né? Vai depender do conjunto turbina-motor, né? Essa eficiência, né? Então, por exemplo, pode 30%, 33%, 25%, né? Tem valores e vocês que vão escolher de acordo com o tipo de projeto. Eficiência de coleta do biogás, né? Como a gente já falou, existem emissões fugitivas. Então, existem estudos que falam que a eficiência de coleta de biogás pode ser de 60%, 65%, 75% e o resto é emissão fugitiva. Vezes o poder calorífico do metano, igual a 35,53 vezes 10 a sexta joules para cada metro cúbico de metano. Tudo isso vezes 1 sobre 31.536.000, que é o número de segundos em um ano, né? Vezes 1 sobre 1.000, para a transformação da unidade de joules por segundo para quilowatt. Então, a potência anual vai sair em quilowatt. E vai gerar um gráfico como esse daqui, apresentado no livro Tratado sobre Resíduos Sólidos. A estimativa de potência do biogás e de potência instalada, por exemplo, numa central. Então, a gente tem o biogás, né? Existem métodos para a gente verificar, né, qual é a potência ótima de melhor benefício econômico, né, para aproveitamento dessa central termoelétrica, né? E ela vai, por exemplo, a partir do ano de 2020 até cerca de 95, né? Fazer o aproveitamento de uma central com capacidade instalada, por exemplo, aqui de 150 kW, né? E aqui foi utilizado para o cálculo turbinas a vapor. E essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada.